Bom, já está gravando. Então, nossa aula de hoje de climatologia geográfica no curso de Geografia, no curso de licenciatura em Geografia do IFES Campus Nova Venécia. Hoje a gente vai falar sobre precipitação pluviométrica. Mas, como eu sempre falo antes de começar qualquer aula, a gente sempre faz um resumão das aulas anteriores. Então, vamos lá para o nosso quadro, para a gente fazer esse resumão da aula anterior, tá? Então, só para lembrar para vocês o que a gente viu até agora, né? De clima, né? Lembrando que clima e tempo são duas coisas diferentes, né? Dois conceitos diferentes, mas que se relacionam ao mesmo objetivo, né? O clima, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Então, esse estado momentâneo das condições atmosféricas. E o clima, que seria a sucessão dos estados do tempo. Tá? Então, é importante a gente estabelecer esses dois conceitos de forma bem importante, porque quando a gente fala em tempo, a gente está falando em meteorologia, ou seja, né, a ciência que estuda os meteoros, né? E a palavra meteoro vem de precipitação. Então, ela tem a ver com qualquer coisa que caia na superfície, que entra na atmosfera e que caia na superfície, tá? Que precipite, né? A gente falou sobre os litometeoros, os hidrometeoros, né? A gente falou nisso em aulas anteriores. E a climatologia, ela trata de um estudo mais pormenor, né, do clima em si, ou seja, da sucessão dos estados do tempo, ou seja, num sentido mais, vamos dizer, mais longo do ponto de vista do tempo cronológico. Tá? Nós vimos que, de uma maneira geral, a gente pode dividir, né, o clima entre os seus elementos do clima, ou seja, as partes que compõem o clima. Então, a gente falou sobre temperatura, que é o estado térmico do ar. Nós falamos sobre umidade, que é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, e a pressão atmosférica, que corresponde ao peso do ar sobre a superfície. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas que compõem o ar. A umidade é a quantidade de vapor d'água presente no ar. E a pressão atmosférica é o peso desse ar sobre a superfície. Tá? E nós vimos que esses elementos, eles são alterados segundo determinados fatores do clima. E entre esses fatores do clima, nós conversamos sobre cada um deles. Então, falamos da importância da latitude, né? Ou seja, a posição com que os raios solares atingem a Terra. Nós falamos da altitude como fator que define, que caracteriza também a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Nós vimos a influência da altitude. Nós falamos sobre massas de ar, grandes blocos de ar que se formam em regiões mais ou menos homogêneas. Falamos um pouquinho sobre relevo, falamos um pouquinho sobre a vegetação, sobre a influência da vegetação também na influência que eles têm sobre temperatura, umidade e pressão atmosférica. Falamos também sobre correntes marítimas e a sua importância também na determinação dos elementos do clima. Então, todos esses fatores aqui, eles atuam,
né, atuam nos elementos do clima. Então, de forma bem basicona, foi isso que a gente viu praticamente até o momento. Dedicamos quase que uma aula só para falar de latitude, outra só de altitude, outra sobre massas de ar. Falamos também de forma mais concentrada, falamos sobre temperatura, falamos sobre umidade, falamos sobre pressão atmosférica, né, os aparelhos, inclusive, que são utilizados para medir esses elementos, né? Então, a gente falou tudo isso até o momento de forma mais profunda, né? Então, aqui a gente está falando só um resumão do que a gente viu até o presente momento. E hoje, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre precipitação pluvial, tá? Precipitação pluvial, ou seja, é a precipitação na forma de chuva, tá? Então, quando a gente fala em precipitação pluvial, a palavra pluvial vem de plúvio, né? Se eu não me engano, significa chuva. Tá? Então, é a precipitação na forma de chuva, né? Na precipitação na forma de chuva é a precipitação pluvial. Então, seria a queda livre de água do céu na forma líquida ou sólida, ou seja, pode ser na forma de neve ou granizo. Tá? Cuidado, novamente, para não confundir com granito. Granito é rocha, é aula lá da geologia. Né? É um dos principais componentes do ciclo hidrológico, sendo responsável por retornar a maior parte da água que recicla no planeta. Né? Anualmente, no planeta Terra, a gente chove, né, 423 mil quilômetros de água, né, sendo que desse total, 324 mil cai nos oceanos e 99 mil nos continentes, para dar esses 423. Né? É claro que é uma questão aqui de área, né? Se a gente pensar que os oceanos eles representam 75% da superfície do planeta, a gente até entende por que cai, tá, mais água sobre os oceanos do que sobre os continentes, porque os continentes ocupam uma área menor, né, no planeta, na superfície do planeta. Quando a gente fala em ciclo hidrológico, a gente lembra daquele ciclo básicozinho, de você ter, né, o processo de evaporação, né, formação das nuvens pela evaporação. As nuvens são direcionadas para o continente. Quando sofrem queda de temperatura, a gente tem a precipitação. E aqui a gente tem 3 caminhos possíveis: o escoamento superficial, a infiltração até atingir os lençóis freáticos e o retorno através da evaporação e da evapotranspiração pelas plantas. Tá? Então, esse ciclo básico aqui, a gente, né, sempre tem que dar uma relembrada que ele é o responsável por essa ciclagem, pela reciclagem da água. Então, a água é reciclada através do chamado ciclo hidrológico. Para que haja o processo de precipitação da chuva, nós precisamos dos chamados núcleos de condensação, tá? Então, o processo, só lembrar da palavra de condensação, né? Vocês lembram que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, esse processo de passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação. Então, o vapor da água aqui que vai, né, se transformar, né, em água a partir do resfriamento desse vapor. Tá? E para que haja o processo de condensação, para que haja essa passagem, são necessários o que a gente chama de núcleos de condensação. Tá? As partículas higroscópicas em torno das quais o vapor d'água se condensa. Ou seja, para que haja, né, o processo de condensação, eu preciso de um núcleo. Né? O que poderia representar esse núcleo? Poderia ser poeira, pode ser poluição, pode ser, por exemplo, pólen. Tá? Então, qualquer partícula sólida,
higroscópica, pequenininha, né, extremamente pequena, em torno da qual, né, a água vai se desenvolver, vai condensar, é que vai dar início ao processo de condensação e precipitação. Então, a condensação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, exige a presença desses chamados núcleos de condensação. Tá? Alguns exemplos aqui, o cloreto de sódio, né? Por exemplo, se você pegar o ar, né, das áreas próximas ao mar, eles são muito ricos no chamado spray, né? Que é quando as ondas batem na praia ou nos rochedos próximos ao mar e formam aquelas micropartículas, né, que vão espalhar pelo ar. E ali você vai ter partículas higroscópicas, partículas extremamente pequenas de sal, de cloreto de sódio. E esse cloreto de sódio, esse sal, ele pode se tornar um pequeno núcleo de condensação. Assim como produtos de combustão, por exemplo, poeira ou pó, né? Ou poluição gerada pelos automóveis, pelas indústrias, pela queima de combustíveis. Então, isso tanto pode formar pequenos núcleos de condensação, né, que contém ácido nítrico, ácido sulfúrico, que também são núcleos ativos. Então, a atmosfera contém partículas sólidas, que a gente chama de aerosóis, tá? Aerossóis, e boa parte deles se comportam como núcleo de condensação, onde o vapor tem maior facilidade de se condensar. Tá? Então, a condensação é resultante do processo, né, de eu ter um núcleo e esse núcleo vai atrair, né, esse vapor da água, e a partir do momento que se desenvolve ao redor desse núcleo de condensação, nós vamos ter o processo de precipitação. Tá? A teoria para o desenvolvimento das gotas de chuva, né, exige, por exemplo, no caso das noites frias, que a temperatura seja inferior a 0 grau. Né? Nuvens quentes, por exemplo, nas áreas tropicais e litorais, nos tropicais e equatoriais, a temperatura for superior a 0 graus Celsius. Então, nas áreas de nuvens frias, inferior a 10 graus, a 0 grau, e nas nuvens quentes, ela for superior a 0 graus Celsius. A condensação ela se dá pelo aumento da pressão parcial do vapor da água, devido à evaporação e à transpiração, ou resfriamento pelo ar. Lembra-se que eu falei que para que haja o processo de evaporação, né, se eu pegar uma panela, tá, encher essa panela de água e aquecê-la, né, para que haja evaporação, eu vou aquecer essa água. Ao aquecer, provoca por convecção, tá? A água vai começar a evaporar. Então, aquele vapor que a gente vê na hora de estar fazendo café, a água começa a ferver e ela começa a evaporar. Tá? Então, para que haja esse processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu precisei aquecer a água. No caso inverso, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, eu tenho que baixar essa temperatura. Deixa eu autorizar aqui a presença de mais alguém, do Gabriel. Tá? Então, por exemplo, aqui ele coloca uma interessante, como é que a areia do Saara, lá do deserto Saara, lá da, da África, né, do norte da África, as tempestades de areia colocam em suspensão uma grande quantidade de partículas extremamente pequenas de areia, e essas partículas elas são sopradas em cima do Oceano Atlântico e elas vão cair sobre a floresta amazônica. Então, eles vão se transformar em núcleos que vão favorecer a precipitação aqui na Amazônia. Além do mais, essas partículas que vão cair no solo da Amazônia também vão ajudar no processo de geração de nutrientes, eles vão trazer nutrientes, tá, para servir de alimento para as plantas da Amazônia. Tá? Então, como a areia do Saara ajuda os processos que ocorrem lá na chuva, né, responsáveis pela chuva da Amazônia, que é um exemplo de alguns tipos de núcleos de condensação formados por partículas extremamente pequenas de areia. O processo de condensação, então, você começa, né, com uma gotícula de nuvem,
né, grande, então você tem uma gotícula aqui, e a partir do momento que novas gotículas vão se juntando a ela por um processo de agregação, até criar, né, peso suficiente para romper a força de gravidade e cair no solo. Então, você vai tendo, né, o processo de formação. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando lá na sala. Tá. Então, nesse caso aqui, o processo de condensação, ou seja, a água passa do estado de vapor para o líquido. O ar se esfria, né, se chama de subida adiabática, a umidade relativa aumenta, a condensação em torno dos núcleos maiores, mais ativos, né, formando os primeiros núcleos, tá? E aí, para que ocorra a chuva, há necessidade de gotas maiores. Acho que tem mais gente lá? Não. Né, maiores que através do processo de coalescência. Coalescência é esse processo de agregação, aglomeração dessas gotas. Então, vai coalescendo, formando, né, uma gota maior através da junção, que é o crescimento de uma gotícula pela incorporação de outras com as quais entra em contato para a formação de gotas maiores. Então, aquelas pequenas gotículas que vão se reunindo, né, até terem peso suficiente para formar uma gota, e aí você vai ter a precipitação. Então, o processo se dá dessa forma. Primeiro se forma, se você tem um núcleo, você tem um vapor d'água que vai, né, vai se agregar a esse núcleo, e aí você vai ter outros núcleos se juntando, né, até formar uma gota de chuva. Então, basicamente, o processo mais simplificado seria esse, tá? O processo que vai dar origem, né, ao que a gente chama de precipitação pluvial. E aí nós temos os tipos de precipitação pluvial, tá, pessoal? Que fique bem claro, tá? Uma colega de vocês... Oi, Wagner. Oi. Boa noite, é Gabriel. Só para avisar para a Edilane que eu vou substituir ela agora. Ah, tá. Ela já escutou? Acho que sim. Escutei. Beleza. Tranquilo. Então, pessoal, aqui o ideal seria ter escrito tipos de precipitação pluvial, tá? Porque quando a gente fala genericamente de tipos de precipitação, a gente tem que lembrar que outros materiais também precipitam na superfície da Terra, tá? Então, a gente falou neles na aula passada. Então, aqui o ideal teria sido que colocasse tipos de precipitação pluvial ou simplesmente tipos de chuva, né? Tipos de chuva. Porque esses três tipos eles são referentes a tipos de chuva, como é que as chuvas ocorrem. Então, você tem as chuvas frontais ou ciclônicas, quem lembra da aula passada, que a gente falou de frente, né? A frente é o contato entre duas grandes massas de ar, geralmente uma massa de ar quente, uma massa de ar frio, e é a chuva que é gerada a partir desse encontro da massa de ar quente e da massa de ar frio. A massa de ar quente tende a se elevar, e nesse processo de elevação ela vai se resfriar adiabaticamente, ou seja, vai expandir, e nesse processo forçado de subida ocorre a condensação. Tá? Então, você tem aqui a massa de ar frio avançando sobre a superfície, e na medida que ela vai avançando, ela empurra esse ar úmido, que está aqui nesse lugar mais aquecido, para a alta atmosfera. Nesse processo, você vai ter a expansão adiabática, que ele chama, né? Essa expansão, né, porque o ar vai ficando, vai resfriando nesse processo, e aí você tem o processo de precipitação. Então, geralmente, quando você tem uma frente fria, né, você pode ter, né, a ocorrência de chuva, né, essa chuva que estava, né, já acumulada pela umidade local, mas depois que essa frente fria ela se instala, o ar frio é mais seco, né? O ar frio não favorece a evaporação. Então, a tendência é de você ter o ar seco. Então, o ar fica seco, aí você tem o céu mais claro, sem nuvens. Então, o céu sem nuvens já é indicativo de ar seco.
né? E o ar frio e seco é característico, né, dos meses de inverno, quando a massa de ar polar invade, como está nesses dias, né, que a gente está tendo temperaturas muito baixas, que são anormais aqui para nós, até do ponto de vista, né, de mudanças climáticas, de extremos climáticos, né? Hoje se fala muito mais nos extremos climáticos, ou seja, devido talvez aos processos de mudanças climáticas, a gente estaria tendo verões muito mais quentes e invernos muito mais frios, principalmente no hemisfério norte, né, que em alguns lugares as temperaturas chegaram até 50 graus Celsius no Canadá. Imagine o Canadá com temperatura de 50 graus Celsius. E aqui, fenômenos de neve bastante comuns lá na região sul do Brasil, na Serra Catarinense. Então, a gente não está muito acostumado com isso. E isso pode ser indicativo do que a gente chama de mudanças climáticas. A chuva convectiva, né? A chuva convectiva é a nossa chuva de verão, né? Ela se caracteriza devido ao aquecimento diferencial da superfície terrestre. Então, você tem uma rápida evaporação e a subida, né, das nuvens, e à medida que você vai tendo a subida, as temperaturas vão ficando menores, e aí você tem a precipitação. Ela tem grande desenvolvimento vertical, tem uma grande altura, né? E elas se formam, né, aquela chuva de verão. Então, são chuvas rápidas e bastante fortes, né, que a gente tem principalmente nas regiões do litoral brasileiro, cidades como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, que tem sérios problemas de moradia, né? As pessoas ocupam áreas de encostas, né, e fazem construções, né, relativamente vamos dizer, sem conhecimentos de estrutura, e as casas elas são construídas com materiais que são disponíveis, né? E aí a gente tem que, na maioria das vezes, essas construções não se sustentam, né? E aí você tem deslizamento dessas encostas, você tem mortes, você tem grande número de vítimas. É muito comum as pessoas ocuparem essas regiões por falta de apoio do governo para incentivar moradias mais seguras, né? Geralmente, eles constroem num sistema que você faz um corte, tá? E esse material que você cortou aqui, você joga para cá, né? Então, você transfere material daqui para cá, só que você não compacta, geralmente você não compacta essa área de maneira correta. E aí o pessoal constrói a sua casinha nesse lugar, mas fica muito instável, uma construção muito instável. Consequentemente, se a chuva for muito prolongada, né, e muito forte, né, durante um período muito longo, ela vai encharcar essa área, vai perder o limite de sustentação e toda essa área vai deslizar morro abaixo, levando essas construções. Então, isso é muito comum, né, no litoral brasileiro, principalmente nas regiões da Serra do Mar, né, mas também ocorre também no Nordeste, e mesmo aqui em Vitória, também a gente já teve casos desses problemas, geralmente no verão. E, por último, a chuva orográfica, também resultante desse processo, mas a chuva orográfica tem mais a ver com áreas próximas ao litoral, onde você tem o vento soprando, né, das áreas litorâneas, né? Muito pelo contrário, estou falando errado, está do lado de cá. Então, você tem, né, o vento soprando as nuvens para o litoral. Se você tiver qualquer tipo de barreira orográfica, tipo uma montanha, uma serra, né, isso vai forçar, né, essa massa de ar úmido, né, subir, e aí a gente sabe novamente aquele conceito: quanto maior a altitude, menor temperatura, você vai ter o processo de condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido devido à diminuição de temperatura. Então, as chuvas orográficas, ou também chamadas de chuvas de serra, ocorrem quando os ventos úmidos se elevam e se resfriam ao encontrar as vertentes de cadeias de montanha ou inselbergs isolados. Inselbergs, pessoal, é quando você tem uma área muito plana e você tem uma elevação qualquer do terreno. Então, são chamados de inselbergs, parecido com iceberg, mas no caso do iceberg é uma massa de gelo, né, onde você tem a ponta dela acima da superfície.
No caso dos Zinchelbergs é a mesma coisa, só que com formas de relevo, como rocha, né? Como montanha ou como serra. Então, as áreas que são voltadas para o mar, elas recebem a umidade e, ao forçar, né, a nuvem a subir, ela vai provocar chuvas nessa região. Então, lembrando sempre, pessoal, chuvas orográficas ou de relevo, chuvas convectivas e chuvas frontais. Então, são 3 tipos de precipitação pluvial, tá? As formas de precipitação. Então, a gente tem a precipitação líquida, ou seja, na forma de chuva, de chuvisco, garoa, né? Ou sólida na forma de neve ou granizo, tá? A diferença da neve e do granizo, pessoal, é que o processo de resfriamento ele ocorre lá nas nuvens, no caso da neve, e no granizo ele ocorre durante a descida, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma nuvem, chuva congelada, né? Isso aqui também é um tipo de neve, que é diferente de neve, né? Você tem que a nuvem, os cristais de gelo estão caindo, mas aí eles passam por uma região de ar quente, né, acima de 0 grau, aí elas derretem, elas viram líquido de novo, e depois, né, quando passa essa área de ar quente e pega frio de novo, ela congela e vira pequenas gotas de água congelada, né? Quando eu fui em 2019, eu fiz um mochilão para a Bolívia para conhecer o Salar de Uyuni, que eu, como geólogo, tinha que conhecer esses lugares. E aí eu passei 3 dias em La Paz, na Bolívia. E foi nos meses de janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. Quer dizer, não, minto, em julho, nas férias de julho. Então, estava no inverno lá. Eu lembro que era uma época de Copa América, né? E o hostel que eu estava hospedado ficava perto de um lugar onde tinha um telão, o pessoal assistindo. E aí, no primeiro dia que eu fui sair para passear, para conhecer a cidade, eu saí bem cedinho, e aí eu comecei a andar pelas ruas de La Paz, um frio danado, e de repente eu comecei a olhar, né? Começou a cair, né? Umas gotículas de chuva congelada. Eu achava que aquilo era neve, né? Depois, quando eu fui ver neve, realmente não vi que não tinha nada a ver, aquilo não era neve, aquilo era chuva congelada. Ou seja, os cristais se formam nas nuvens, caem, precipitam, mas passam por uma região de ar quente, onde elas descongelam e ficam líquidas de novo, mas só voltam a passar por uma área de ar frio, e aí elas congelam porque ficam com temperatura abaixo de 0 grau. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui no caso, você tem os pequenos flocos de neve são formados por agregação de cristais de neve. Então, os cristais se unem da mesma forma com que a chuva, mas aí forma o floco, que é diferente. O floco de neve é diferente da gota de chuva congelada. A chuva, então, apresenta gotas com tamanhos variando de 5 a 6 milímetros, divididos em gotas menores pela própria ação da aceleração gravitacional, ou seja, a chuva, na medida que ela cai, ela pode se desfazer em gotas menores, depende da velocidade de queda dessa chuva. A neve é quando você tem o vapor d'água se resfria abaixo do ponto de congelamento, ou seja, abaixo do ponto de 0 grau. Tá? Muita gente pergunta para mim o que é geada, né? Se a geada é neve. Na realidade, geada não é neve. A geada é simplesmente você pega uma folha, uma folha de café, uma folha de qualquer outra planta, durante a noite a água se deposita em cima dessa planta. Tá? E se você tiver temperatura abaixo de 0 grau, essa água vai congelar. E à medida que ela congela, ela queima a folha, tá? Então, geada é muito, muito ruim para o café, né? Principalmente na região ali do Paraná, São Paulo, que tem café, talvez não chegue a Minas Gerais, mas onde você tem café nessas regiões, ele é prejudicado pelas geadas. Inclusive, o preço do café deve subir esse ano por causa das geadas lá em Minas Gerais. Acho que ocorreram algumas geadas e o preço do café, e aí consequentemente, se você tem geada, você perde a produção,
Consequentemente, os estados que não têm problema com geada, como é o caso do nosso Espírito Santo, pode ter problema com seca e falta de água, mas não problema com geada. E aí pode fazer com que o preço do café suba e seria, né, bom, interessante para os plantadores, né, para os agricultores que dependem do café, mas ruim para nós, consumidores, que vamos aí ter um período de elevação do preço do café. Tá? Então, aí você tem a diferença de chuva e de neve. Tá? O chuvisco ou garoa, né? Antigamente São Paulo era conhecida como terra da garoa, né? Ou seja, aquela chuvinha fina, né? Os diâmetros são inferiores a 0,5 milímetros e muito unidas entre si. Então, aquela chuvinha chata, enjoada, que dura dias, né? O tempo todo caindo, aquela chuva que você pensa que não molha, mas ela molha muito. Às vezes molha até que uma chuva mais forte. As chuvas de granizo são grãos de gelo de diâmetro superior a 5 milímetros, né, de formato esférico, cônico e irregular. Então, são pedras de gelo mesmo. Então, o vapor da água virou água e depois congelou, e aí o peso desse material faz com que ele caia na superfície. Né? Até hoje nós temos problemas em Cachoeira, na região ao sul do estado do Espírito Santo, que teve muita chuva de granizo, né? E algumas casas que só têm aquelas telhas de amianto não conseguiram aguentar e houve muita quebra de telhado, e eles estavam solicitando às prefeituras a distribuição de telhas novas para que eles pudessem se proteger das próximas chuvas. Ocorreu também muito no sul do Brasil. Santa Catarina é um estado que de vez em quando tem chuvas fortes de granizo e você tem perda de telhado. O orvalho branco ou congelado, as superfícies são resfriadas por irradiância terrestre, cujas temperaturas ficam abaixo do ponto de orvalho. Então, nesse caso aqui, o orvalho é vamos dizer, aquela serração que cobre a superfície, né? Igual a mãe da gente falava para a gente sair no frio, né? Sair com a cabeça coberta, porque o orvalho causava gripe, causava qualquer tipo de resfriado. Tá? Então, aqui você tem quando a Terra perde calor, na medida que ela perde calor, ela vai ficando com temperatura mais baixa, e isso leva, né, a condensação do orvalho. A pluviometria, né, a forma como se mede, né, aqui a gente tem um exemplo de um pluviômetro. Eu já tinha comentado outras vezes. O pluviômetro, né, a água da chuva cai aqui dentro, e de tempos em tempos a pessoa que acompanha, né, o que faz o monitoramento, que faz acompanhamento, vem aqui e esvazia esse depósito, né, e calcula qual foi a medida, né, quantos milímetros de chuva caiu naquele intervalo. Então, a pluviometria, a palavra vem do latim, pluvia, que significa chuva, né? E pluviometria, metria seria, né, medição, medida, né, que revela a quantidade de chuvas. Quando ela é sólida ou neve, precisa fazer a fusão do gelo, ou seja, caso haja uma chuva de granizo ou de neve, né, esse material você vai ter que descongelar, vai ter que fundir, aquecer esse depósito para que ele vire água e você possa medir a quantidade de chuva no momento. Esse aparelho expressa a espessura da camada de água que se forma sobre uma superfície horizontal e plana e impermeável de 1 metro quadrado. Então, quando você fala, por exemplo, que uma chuva teve 140 milímetros, né? Se a gente lembrar lá das aulas de matemática, 140 milímetros é a mesma coisa que 14 centímetros. Então, você imagina, por exemplo, você pegar uma área qualquer de 1 metro quadrado, ou seja, de 1 metro por 1 metro, e você choveu nela o equivalente a uma altura de 14 centímetros. Então, choveu uma quantidade de água que cobriria 14 centímetros, ou 140 milímetros.
Tá? Então, essa altura de chuva aqui, numa área de 1 metro quadrado, né, numa área de 1 metro quadrado, é o que mostra, né, o pluviômetro. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma grande quantidade de chuvas, né, num curto espaço de tempo, a Terra ela não tem como absorver rapidamente essa água, assim como em áreas urbanas, grande parte da superfície ela é coberta por asfalto ou qualquer tipo de impermeabilização, a água ela não infiltra, e se ela não infiltra, ela vai escoar superficialmente. E aí, se ela não tiver um sistema de galerias pluviais que dê conta desse volume de água que está escoando, certamente você vai ter problemas de inundação, de enchente. Então, basicamente é isso. Então, você tem um volume muito grande de chuva num curto espaço de tempo, no qual, né, os sistemas de galeria de água pluvial não conseguem dar conta desse volume de água. É claro que, geralmente, os lugares onde você tem problemas desse tipo correspondem às chamadas planícies de inundação. Então, se você pegar qualquer rio, em qualquer lugar, não só do Brasil, mas no mundo, ele tem o seu leito normal, mas durante períodos de chuva muito prolongada, ele sobe acima do seu leito e inunda toda uma área chamada de planície de inundação. Só que isso não é comum, não é muito comum. Então, quando o pessoal pega uma área que fica muito tempo sem chover, o que vão fazer? Vão começar a fazer construções nas áreas que correspondem às planícies de inundação. E aí, quando o rio, né, novamente passar por um processo de um período de chuva prolongada, que ele vai voltar ao seu curso maior, ele vai inundar todas essas áreas aqui. Tá? Então, muitas cidades, não só no Brasil, mas no mundo, não respeitam essas planícies fluviais, e ocupam essas áreas, né? Aterrando, ou mesmo até aterrando e construindo em cima desses aterros. E aí, essas áreas, elas não têm Professor, capacidade de... Oi? quando eu estudava lá no IFES de Santa Teresa, eles Ah, tiveram esse problema, porque eles foram construindo e foi invadindo, e aí quando deu aquela época da enchente, que deu em todos os lugares do Espírito Santo, a eu água tomou lembro. conta de tudo, e eles tiveram que deixar de lado. É tanto que agora não mexe mais, e eles estão trabalhando com reflorestamento daquela área de inundação do rio, porque eles tiveram muito trabalho, perderam muita coisa lá no IFES de Santa Teresa mesmo. E assim, é um IFES que tem curso técnico em agropecuária e técnico em meio ambiente, e isso aconteceu lá. Então imagina na maior parte das cidades pelo mundo que não tem o mínimo de planejamento urbano. Você imagina, por exemplo, na Alemanha, que é um conceito, a Alemanha é conceito de respeito ao meio ambiente. Aconteceu o que aconteceu há umas 2 semanas atrás, que inundou tudo. Já se fala quase em 300 pessoas que morreram, né, devido às enchentes lá na Alemanha. E olha que a Alemanha é um país que tem contribuído bastante em busca de fontes de energia, né, menos prejudiciais ao meio ambiente, usando muita energia eólica, energia solar, né, mas mesmo assim, as casas que eles construíram foram há algumas centenas de anos, e essas áreas, eles ocuparam áreas de planície fluvial. Então, muitas vezes o rio, ou às vezes o volume é anormal, mesmo que tivesse respeitado essas áreas, nós teríamos problema. A gente teve no Brasil, se não me engano, em 2011, lá na região serrana do Rio, nós tivemos vários problemas desses de descer, né, das áreas mais elevadas lá de Cabo Frio, não, como é que chama? Nova Friburgo, que os rios saíram arrastando casas e construções e matando um monte de gente lá também, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era sobre isso, falar sobre chuvas, né? Ela falar sobre esses tipos de chuva, esses tipos de precipitação, tá? Que representam, né, as condições, representam, né, as principais formas de precipitação pluviométrica. E agora a gente fica aberto a perguntas aí.
Perguntas, galera? Tem pouquinha gente hoje, mas fiquem à vontade para fazer pergunta. Professor, o senhor sabe qual é assim a região do nosso país que mais tem problemas com essa questão da invasão da área de inundação dos rios e que sofre muito com isso, que é um problema recorrente? A gente tem dois tipos principais e eu não considero nem esse de invasão de áreas de planície fluvial. Talvez o exemplo mais interessante, né, é a cidade de São Paulo, né, onde você tem o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que foram rios que aquela região toda era uma área de planície fluvial, e foi se ocupando, foi se aterrando, foi se impermeabilizando, né? E deixou o rio totalmente canalizado. Hoje ele é todo canalizado. Como você não tem São Paulo se caracteriza hoje por esses extremos climáticos, ou seja, chuvas muito rápidas num curto espaço de tempo, o sistema de esgotamento de água pluvial não dá conta, e aí a gente tem aqueles famosos enchentes, aquelas famosas inundações na marginal do Rio Pinheiros e na marginal do Tietê. Então, São Paulo é um dos exemplos mais comuns desse tipo, tá, de problema. Eu acho que o problema maior do Brasil não seria nem esse, né? E nós tivemos também, o ano passado, o ano retrasado, lá em Belo Horizonte, não sei se vocês lembram, tem uma imagem que é bem interessante, o pessoal, né, num restaurante comendo e daqui a pouco passa um carro, né, flutuando na inundação sendo levado. Então, a região central de Belo Horizonte também tem um problema muito sério, porque todos os riachos e córregos que haviam na região foram canalizados, foram colocados dentro de tubulações, né? E muitas vezes essa tubulação não dá conta de volumes de água muito grande de chuva. Então, Belo Horizonte é outro exemplo clássico disso. Mas, geralmente, não é muito comum ter vítimas fatais, né? Eu acho que o problema maior de vítimas fatais é com relação a deslizamento de encosta, é a ocupação irregular de encostas que eu acho pior. Tá? Essas ocupações de áreas de planícies pluviais, de planícies aluviais, elas são comuns também, mas não causa tantas vítimas como deslizamento de encosta. Que o senhor mencionou Belo Horizonte, eu lembrei. Oi? O senhor mencionou Belo Horizonte, né? É E eu isso. tenho parentes lá. E assim, todas as vezes que eu vou, eu realmente reparo, todos os rios, córregos, tudo que corta a cidade é canalizado. A minha tia, ela mora num bairro de classe alta lá. E mesmo assim, para chegar, né, até o bairro dela, você passa tudo canalizado. E ela falou comigo, ela falou assim, Lô, isso aqui o ano passado encheu tudo, tudo. Não importa se você está num bairro de classe alta, média, baixa, todos os lugares lá acabam inundando com a quantidade de chuva excessiva. E realmente, eu acho que assim, no que diz respeito a vítimas, o deslizamento de encosta, ele é um problema maior. Eu acho que a questão da área de inundação quer dizer mais a respeito ao prejuízo econômico, né? Porque muitas pessoas perdem muitas coisas com relação à enchente. Aqui, talvez em São Paulo, essas ocupações de áreas de córregos, né, ela é mais comum em algumas regiões periféricas da grande São Paulo, né, região de Zona Leste e tal. Então, você tem muitos barracos construídos em beira de rio. E quando tem enchente, geralmente esses barracos vão embora. Tá? Com relação a Belo Horizonte, eu lembro que essa imagem que aparecia na televisão da inundação levando o carro, carregando o carro, se eu não me engano, era na Savassi. Savassi é um bairro classe média alta, classe alta de Belo Horizonte, onde tem a maioria dos botecos, né? Belo Horizonte é famosa pelos bares e restaurantes, e essa região, né, da Savassi, ela foi uma das mais inundadas, né? Fala, Dani.
Ô, professor, levando em consideração essa questão das inundações recorrentes, tipo, aqui na Venécia, pode-se considerar que o Cricaré ele também foi canalizado, porque em 2013 teve as enchentes e, tipo, super inundou, teve todo esse processo. Ou qual poderia se dar esse nome desse processo que tem o Rio Cricaré? Em 2012, nós tivemos, foi 2012, né? Que nós tivemos Isso, aquele problema. 2012 ou 13, se eu não me engano. Isso. Foi no final do ano, então era na passagem que foi de 2012 para 2013. Né? Nós tivemos um volume muito grande de chuvas em Minas Gerais que elevou bastante e nós perdemos até a antiga passarela, não sei se vocês se lembram, e quase correu o risco também de perder uma das pontes se a chuva não tivesse diminuído. Então, a gente pode dizer que Nova Venécia é um exemplo clássico disso, de ocupação de áreas de planícies aluviais. Tá? Como isso não tem uma recorrência, por exemplo, ocorre de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ocorre com prazos mais dilatados, mais longos, as pessoas se acostumam, né? E as pessoas esquecem também de um ano para o outro. Então, ocorreu em 2012, mas pouca gente que teria mudado, por exemplo, de casa, né, por causa disso, né? Então, principalmente porque hoje praticamente seria impossível você construir nessas áreas, porque existe toda uma legislação, mas essa legislação relativamente jovem, nova, dos anos 80, principalmente de proteção do que a gente chama de mata ciliar. Né? O que a gente chama de mata ciliar? É aquela vegetação que se forma, né, às margens dos cursos d'água. E as chamadas áreas de preservação permanentes, elas são geradas, elas são consideradas em função da largura do rio. Então, até 10 metros você tem 30 metros que você tem que preservar, né? E a gente, para que isso seja feito, há necessidade de fiscalização. E a fiscalização, a gente sabe que no Brasil ela não é tão eficiente por falta de funcionários de fiscalização, tanto municipal, como estadual, como federal. Né? A gente não tem concursos, a gente não tem, né, a criação de empregos, de vagas nessas áreas de fiscalização para controle. Né? Então, muitas vezes, a gente sabe que está ocorrendo. A gente tem, por exemplo, aqui em Nova Venécia, aquele prédio que tem ali na cabeceira da ponte está até hoje sem ocupação, pelo menos não foi ocupado, porque ele foi construído numa área de preservação permanente, a APP que a gente chama, né? Mas a gente teria que tirar todas aquelas construções, mas aí voltemos àquela que essas construções mais antigas, elas são anteriores à legislação. Então aí tem uma espécie de direito adquirido, tá? Mas hoje é mais complicado. Em áreas urbanas, talvez, mas em áreas rurais a gente sabe que o pessoal desmata mesmo e não leva muito isso em consideração. Pode falar de novo, Dani. Sobre o Rio Picaré, novamente uma pergunta. O curso dele, ele foi modificado no decorrer da estruturação da cidade de Nova Venécia ou sempre foi esse mesmo curso que a gente tem hoje em dia? Eu acredito que não, acho que o curso dele é esse mesmo, né? Ele tem ele pega, que não seria bem uma reta, né? Que vai ali antes do ginásio de esportes, né? E depois ele pega até a saída lá onde tem aquela barragenzinha lá, ele não chega a ser uma reta, mas eu acho que não houve alteração do seu curso, não. O curso d'água ele foi mais ou menos direcionado pela própria construção das edificações, que seguiram mais ou menos uma linha reta, né? Então você tem ali, quando você passa ali, você vê os fundos das lojas, dos restaurantes, né, praticamente formando uma reta, mas não acredito que ele tenha sido alterado em função disso, não. Acho que o curso da água ele era mais ou menos retilíneo ali naquele trecho. Depois ele fica mais encachoeirado, mais ali à frente, né? Perguntas, galera? Pode falar, Daniel.
Ô, Wagner, a câmera do Daniel tá aberta para vocês? Porque eu não tô vendo. Também não. Só estou vendo um Ah, sinal tá. de mão. Então tá bom. Pensei que ele tivesse aberto a minha internet que não tivesse dado conta. Ele levantou a mão aqui, mas eu não estou vendo a. Ah, tá. Eu não estou Acho vendo que as. ele fez uma pergunta no chat, Mas eu não estou vendo o chat aqui onde eu estou o vendo. Deixa Wagner. eu ver. Tá, ele fez a seguinte pergunta. Pensa que morar no Rio e as casas tudo em cima da outra e que parece guia estreita. Eu fico imaginando na chuva levar todas as pessoas que moram nos morros das montanhas. São áreas que não poderiam ser ocupadas, mas por uma questão social e econômica, ou seja, nós somos um país pobre que não tem políticas habitacionais capazes de gerar construções em áreas mais, vamos dizer, mais seguras do ponto de vista ambiental, e as pessoas escolhem construir nesses locais porque são terrenos que não têm valorização ou são áreas que não têm qualquer tipo de fiscalização da ocupação. Né? Vocês veem que aquele trecho, por exemplo, entre o IFES e o centro da cidade, né? Você tem construções ali que estão praticamente em cima da rodovia. Aquilo ali não pode acontecer, não podia acontecer. Mas como elas foram construídas num período anterior de não fiscalização, né? Então elas acabaram ficando. Mas o ideal é que fosse feito uma espécie de conjunto habitacional onde aquelas pessoas fossem todas retiradas dali e ali fosse tudo, derrubasse tudo, porque ali é extremamente insalubre, né, e perigoso. Imagina um caminhão sem freio entrando ali, vai sair arrastando aquelas casas todas. Então, o grande problema no Brasil é uma questão social, né, de falta de políticas habitacionais capazes de saldar essa grande falta de conjuntos habitacionais, de residências, né, mais, vamos dizer, mais bem feitas, né, ou feitas com um sistema de edificação mais seguro, capaz de resistir às chamadas intempéries do tempo, ou seja, eu não chamaria muito intempérie, mas fica sujeito a essas ações mais, vamos dizer, mais drásticas do tempo, né? Do tempo entendido aqui como tempo climático. Tá? Então, o grande problema no Brasil é esse. Se nós tivéssemos. O Brasil é um país muito desigual, então, as políticas, as pessoas que não têm condições de construir, né, em áreas onde ela possa comprar um terreno, onde elas possam ter um lote, elas vão ocupar as áreas que são disponíveis para ela, que geralmente são encosta de morro ou planícies aluviais, ou áreas marginais aos rios. Então, não é uma questão, as pessoas não escolhem morar nesses lugares. As pessoas, elas são direcionadas a esses lugares. Elas são, né, empurradas para esses lugares. Ou seja, a falta de uma força política maior deles, né, é o que os empurra para esses lugares. Ninguém gostaria de morar num local onde a probabilidade de você não acordar no dia seguinte, porque sua casa foi levada, é muito grande. Então, as pessoas moram nesses lugares porque elas não têm condições de pagar um aluguel ou comprar um imóvel, né? Isso por causa desses dois grandes problemas: a grande desigualdade de renda e a falta de políticas habitacionais dos governos brasileiros.
Você entendeu aí, o Gabriel? Eu sim, perguntei para ele se ele entendeu. Ele Galera, disse que então sim, professor. se ninguém tiver mais Professor, eu fiz perguntas, uma então pergunta. vou. Ah, pode fazer, Dani, pode fazer. Faça. Estava falando sobre as questões sociais que afetavam diretamente essa questão climática. É porque eu não tô conseguindo ver o chat na minha tela, que eu só vejo, né, os quadrinhos de vocês e que está gravando, então eu não consigo acessar. Deixa eu ver aqui se dá para acessar. Às vezes eu é que sou analfabeto. Ah, estou vendo aqui agora. Então, questões de cunho social que estão intimamente ligadas à territorialidade, incidindo significativamente nos fatores climáticos. É mais ou menos isso mesmo, Dani. A questão social ela está associada, né, diretamente aos fatores climáticos, porque se você tem problemas sociais e as pessoas são deslocadas para essas áreas que são áreas de risco, né, então é complicado. Daniel parece estar perguntando alguma coisa, Gabriel. Parece que ele ficou até chateado aí. A câmera dele está aberta? Estava antes, agora fechou. Acho que ele está até. Ah, não, foi Edilene. É porque eu não estou vendo, não está aparecendo para mim. Ele não estava. Mas ele não está te vendo, né? Eu vou fechar e vou abrir minha câmera de novo para ver se ajuda. A única câmera que aparece aberta aqui para mim é a sua, Wagner, só. Ah, ele fechou agora. Está vendo agora? Agora eu estou vendo. Não, agora fechou. O Wagner, eu vou sair e vou entrar de novo na sala para ver se vai. Agora foi. Ele está perguntando porque você está tratando aqui sobre essas questões.
Agora eu estou vendo ele. Você estava falando, professor, sobre essa questão do ar, né? E que você estava explicando em relação à água. E aí tem uma questão em relação a... Porque, por exemplo, quando a pessoa está caminhando, né, ela fica suando também, ainda que às vezes tenha algum vento, ou quando está frio, por exemplo, né, ainda assim a pessoa fica suando muito, parece que ela ficou caminhando, né? Mas na verdade o ar está frio. O que acontece assim com a nossa pele nessas circunstâncias? Porque o tempo está frio e ainda assim a gente fica suando, né? Como se tivesse, por exemplo, um tempo em que estivesse calor e a gente estivesse caminhando e a gente estivesse suando por conta do calor mesmo, mas às vezes no frio isso acaba acontecendo da mesma forma. Vamos tentar explicar aqui. O que é o suor? O que é o suor? O suor é um mecanismo utilizado pelo corpo para baixar a temperatura. Então, quando a temperatura do corpo está muito alta, a gente transpira pela superfície para perder calor. Então, a gente perde calor pela superfície por causa, né, do suor. O suor ajuda a baixar a temperatura. Mas para que haja a evaporação do ar, da água, do suor, se o ar externo ele estiver muito úmido, se ele está muito úmido, se ele está na sua capacidade máxima de aguentar vapor d'água, de umidade, ele não consegue evaporar a água, o suor que está sobre a superfície do corpo. O ar não consegue, porque o ar já está muito úmido. Então você não consegue, você transpira e a água e fica com o corpo todo molhado de suor. Se você tiver numa região seca, numa região muito seca, e você transpirar, você nem vai perceber que vai transpirando, porque o ar vai estar tão seco que na medida que você vai transpirando, rapidamente você vai tendo essa perda de vapor d'água para a atmosfera. Então, essa sensação que você tem, muitas vezes, de frio, né, mesmo num dia frio, é provocado pela rápida saída, né, do vapor d'água da superfície do seu corpo para o ar. Então, você tem essa rápida evaporação do ar, do suor, né, o suor evapora rapidamente, isso provoca uma diminuição da temperatura da superfície do corpo, e aí que te dá essa sensação de que você está frio, está, né, esfriando, deu um frio de repente. É por causa dessa situação, dessa rápida perda do suor para um ar extremamente seco. Já numa região muito úmida, em que você não consegue, você transpira e essa água não evapora, você fica com aquela sensação do corpo molhado, né, o tempo todo, e não consegue secar esse suor, porque o ar está muito, muito úmido. Basicamente é isso. A câmera dele tá aberta para vocês? Tá. Para mim não está aparecendo de novo. Acho que ele vai entrar de novo para ver se aparece. Está entrando de novo.
Professor, mas era isso. Beleza. Ele disse que conseguiu entender a explicação. Beleza, então. Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, até a próxima terça-feira, tá? Vamos ter que dar uma adiantada, que a gente perdeu a aula semana passada. Perdeu não, né? Quem assistiu as palestras foram muito boas, tá? E a gente vai tentar acelerar um pouquinho na próxima aula. Beleza? Uma boa semana a todos. Um grande abraço, tá? O Dani, Lohane, Gabriel, Daniel. Uma boa semana a todos. Tchau, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lohane. Boa noite, pessoal. Um abraço, Wagner.